Isso, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa garrafa no mercado, eu olhei, cara, o que que é isso? Tem muita gente que vira pra gente e fala assim, cara, eu já vi isso em algum lugar. Provavelmente ela viu, ela não sabe onde foi, mas aquilo ali ficou na memória dela. Se o cara tem um cuidado naquela embalagem, o conteúdo ali dentro realmente é bom e de fato é bom. Entendeu? Assim, agora a maioria das embalagens não é cuidado, até porque a indústria, acho que ela tem uma percepção. O mecânico vai pegar aquilo, vai rasgar e vai jogar no lixo. Entendeu? Mas quando se coloca no balcão de uma autopeça ali, a apresentação é outra, né? Cara, quando a gente pensou no convite aqui para vocês, para conhecer melhor essa história, o que chamou muita atenção aqui no nosso mercado tem uma questão muito parecida. Quando a gente olha para as lojas de autopeças, você vai entrar em todas elas e você vai ver os mesmos produtos. Né? Eles são revendedores, é o que o varejo é por essência. Então, eles têm que se diferenciar de alguma forma. E poucos negócios se enxergam como a diferenciação deles no serviço que eles prestam ali, já que o produto, teoricamente, é como se fosse uma commodity, porque todo mundo tem aquilo ali igual. E aí, quando a gente vê vocês entrando no mercado que, a princípio, todo mundo era igual e todo mundo olhava sempre para o mesmo público, assim, pareceu muito inteligente você conseguir trazer um produto que, na essência, é o mesmo, só que na prática, na ideia, né, na concepção dele, só que na prática é outro mercado. E você está trazendo novas formas de utilizar esse produto, né, para esse público novo. O interessante é que hoje, essa nova categoria que a gente está tentando desenvolver, ela vai fazer de fato com que as pessoas percebam cachaça de uma forma diferente, né? E fujam um pouco dessa questão de commodity, que hoje é o que acontece muito. E a grande maioria dos bares que não tem algo específico desenvolvido com cachaça, eles acabam tratando o produto como qualquer outro, e aí fazem muito briga de preço. O nosso objetivo, principalmente, é mostrar para esse cliente, né, que você tem zilhões de possibilidades que vão agregar muito no faturamento dele. Né? Quando você coloca lá, você chega num bar, num restaurante hoje, você, via de regra, pega um cardápio, você tem 5 drinks de gin, 5 drinks de vodka, e aí quando você vai ver a parte de cachaça, tem lá cachaça ou vodka, né, caipirinha, frutas da estação. É um monodrink, né? Então, e isso sempre podendo utilizar, sei lá, vodka, às vezes até saquê. Então, eu vi esse final de semana com tequila também. Eu falei, gente, pra onde foram com a caipirinha, né? E acaba que, exato, e aí acaba que o produto, né, tipo, oficial do Brasil, né, a gente sabe que cachaça tem denominação de origem, é um produto brasileiro, para ser cachaça só pode ser produzido no Brasil. Ele é tão negligenciado dentro do próprio país, né? E assim, o consumidor não bebe cachaça. Eu discordo muito disso, tá? Eu acho que as pessoas não bebem porque elas não são impactadas. Não existe o despertar do interesse. E é basicamente isso que a gente vem tentando fazer, mostrar para as pessoas que dá para ser muito feliz bebendo cachaça. Cara, essa é... você pode seguir. Falar não, assim, aproveitando aqui, Léo, você não acha que pode ter um pouco de preconceito com a palavra cachaceiro, não? Não, sem dúvida nenhuma. Eu, inclusive, sempre falo, né, para as pessoas que quando você pega a definição de cachaceiro no dicionário, ela é totalmente pejorativa. Eu até mandei para você um link, se você quiser, Rafael, lê aí o que está escrito nesse link. É uma coisa muito pejorativa, né? Quando você chama uma pessoa de cachaceira, ao invés de você, sei lá, alguém que trabalhe, produza cachaça, algo do tipo, como cervejeiro, você associa ao alcoolismo, basicamente, né? Que é a pessoa que se embriaga com cachaça e outras bebidas, né? Então, o cara toma um porre de gin, ele é cachaceiro. Ele toma um porre de vodka, ele é cachaceiro. Enfim, isso é uma coisa muito negativa e a gente tenta lutar muito contra isso, né? Porque, na verdade, o alcoolismo ele é uma doença, seja com cachaça, com qualquer outro produto. E acaba que no Brasil, pela cachaça ser um produto talvez de mais fácil acesso e baixo custo, ela acaba levando a fama pelas pessoas consumirem mais esse tipo de produto para suprir o seu vício, né? Então, é um problema de saúde pública, de fato, e é o que a gente sempre até brinca, né, cara? Que existem 2 públicos que eu não quero que bebam meu produto nunca. Um é o alcoólatra, o outro é o menor de idade. O resto, a gente quer que consiga entender e ser muito feliz. O Léo mandou aqui a definição de cachaceiro no dicionário. Eu realmente não imaginar que tem isso aqui, não. Ninguém sabe. Aquele que costuma se embriagar com cachaça ou com outras bebidas alcoólicas. Bêbado, beberrão, cachacista, pé de cana, pinguço. Então, é só coisa boa. Realmente. E assim, você olha, toda essa definição que vocês vêm construindo da marca fica muito nítida quando a gente olha para o produto. E aí, por outro lado, fazendo um paralelo aqui, por exemplo, com o produto de limpeza. Você pega sei lá, um Veja.
vai ter lá uma embalagenzinha azul com a tampa vermelha, um rótulo que mistura um azul, branco e vermelho, as embalagens com mais ou menos o mesmo formato, e todo mundo quer ser igual porque eles acham que aquilo lembra alguma coisa. E aí vocês vêm fazendo uma coisa completamente diferente do que já tinha no mercado, que era a mesma coisa, as garrafas todas parecidas, se apresentando da mesma forma. Isso, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa garrafa no mercado, eu olhei, cara, o que é isso? Eu quis parar para ver o que era, eu ainda não sabia o que era. Só nesse ponto já me chamou a atenção. Vocês já tiveram diversas versões disso e vão testando? Ou como é que foi que aconteceu para chegar até esse ponto aqui? Cara, eu tive... muitas pessoas falam assim, parece aquela Sucos do Bem, né? Que lembra. E realmente foi uma referência que uma empresa com poucos recursos tem que chamar atenção na embalagem de cara, né? Eu não consigo colocar ali uma pessoa do lado explicando o meu produto. Então, a gente brinca que elas se vendem sozinhas e se tornaram rótulos memoráveis, né? Tem muita gente que vira pra gente e fala assim, cara, eu já vi isso em algum lugar. Provavelmente ela viu, ela não sabe onde foi, mas aquilo ali ficou na memória dela, né? E a gente está nos aeroportos, na Dufry, tem uma prateleira, uma gôndola gigantesca com os produtos. No embarque internacional. Aquilo ali chama muito a atenção, justamente o que você falou, cara. É muito diferente do usual, sobretudo quando a gente fala de cachaça, né? Trazer essas cores não é uma coisa comum em bebida. Então o design tem evoluído muito, o design de embalagem tem evoluído muito, justamente para... eu digo que a embalagem é uma evidência da qualidade do produto. Você pode ter uma embalagem maravilhosa e um produto ruim, mas ela é uma evidência. Se você teve cuidado com a embalagem, você pode ter uma evidência que aquele produto tem qualidade também, né? Ô Chico, dá um panorama das embalagens de autopeças que existem por aí. Algumas que a gente sabe que dão problema o tempo todo. Cara, assim, a indústria que a gente trabalha, poucas cuidam desse visual dos produtos. Aí então o que acontece? Que você falou, tem um produto que nós vendemos na empresa lá, que a embalagem realmente é linda, e se o cara tem um cuidado naquela embalagem, o conteúdo ali dentro realmente é bom e de fato é bom. Entendeu? Assim, agora, a maioria das embalagens não é cuidado, até porque a indústria, acho que ela tem uma percepção. O mecânico vai pegar aquilo, vai rasgar e vai jogar no lixo. Entendeu? Mas quando se coloca no balcão de uma autopeça ali, a apresentação é outra, né? Assim, a Mombesani cuida muito bem da embalagem dela. E ela sabe que aquele saquinho em plástico vai pro lixo. Entendeu? Mas só que aquilo te dá uma aparência de cuidado com o produto. Transmite esse valor. Se ele cuida do produto, assim, se a embalagem é bonita, o conteúdo também deve ser bom. Eu acho que a ideia da embalagem bonita não é só ter uma embalagem bonita. Tem que ter conteúdo. Não, sim, mas já começa desse jeito, né? Mas assim, a maioria das indústrias de autopeça não cuidam da comunicação. Muita visual. Preocupação, de repente, com custo, né? E aí não se preocupa em investir em alguma coisa um pouco melhor, enfim... esse é um grande problema também, né? Que a gente acaba sempre ficando muito travado com essa questão de custo, sendo que você consegue, às vezes, através de uma embalagem, de uma comunicação melhor, você consegue mostrar melhor os benefícios que aquele teu produto tá propiciando ali para o cliente, enfim. É muito importante ter esse cuidado, né? Fazer ali realmente um estudo, entender qual a diferença que vai fazer, mas é sempre importante as pessoas olharem com um pouco mais de carinho para a apresentação, né? Porque basicamente é como você se apresenta para o mercado, né? É o contato, né? Exato. Com a marca. Tem que ter uma embalagem realmente com muito cuidado. É um mercado de cachaça. Você é comprado pelo rótulo. Às vezes o cara está expondo em um aeroporto. O cara para. Se ele parar ali 5 minutos para ler, eu acho que já funcionou. Se ele vai comprar ou não, já é outra história. Mas se ele parou, já valeu a pena. E pra gente é muito bom, porque nos aeroportos especificamente, a gente está lado a lado com as cachaças tradicionais. Então, assim, no embarque internacional, você tem ali as prateleiras, né, com os produtos, a gente tem o nosso armário, as outras têm os outros armários, e aí fica muito nítido a diferença do nosso produto. É como se fosse um quadro negro e no meio uma coisa dourada brilhando ali. Então, assim, a gente acaba impactando muito, né, esses viajantes, né, no caso, e é muito positivo. A gente tem essa vantagem, né, quando a gente está de fato lado a lado com esses produtos. E aí, falando um pouquinho de bar e restaurante, também chamam muita atenção quando o produto está exposto na prateleira. Enfim, elas são coloridas, elas são diferentes. E eu acho que elas transmitem essa energia também para o público, né? Então, quando a gente consegue, a gente tem alguns clientes muito legais aqui no Rio, que eu acho que até vale a pena a gente
ir algum dia lá para vocês poderem provar nos drinks também. E chama muita atenção de fato, né? Então aquilo ali mostra para o cliente que tem alguma proposta de valor diferente. E quando o staff, né, tá bem treinado, orientando, explicando, você consegue fazer uma conversão muito boa, né? As pessoas sempre são desconfiadas para beber alguma coisa com cachaça. Porque é o que eu falo assim, né? Quando a gente é mais jovem, eventualmente não tem muita condição de comprar coisas melhores, a gente, sei lá, eu fico lembrando, eu ia para um show do Charlie Brown Jr. na Tele Hall. Pô, duro, né? Com os meus amigos, eu ia lá no mercado, comprava Tang com caninha da roça, misturava e vamos para dentro. Não era a melhor experiência de consumo que eu tinha, né? Era o que eu podia naquele momento para ter o benefício ali de me divertir com os meus amigos. E aí quando você vai crescendo, vai evoluindo, aí você, não quer também tomar mais caninha, não quer tomar vodka barata, aí você, quer tomar um Absolute, depois uma Ciroc, uma Grey Goose. E isso não acontece com a cachaça. O consumidor, ele tem aquela experiência, cria-se um trauma na vida daquela pessoa e depois ele não quer ver cachaça nem pintada de ouro. É um trauma que não é resgatado porque as grandes indústrias, em geral, elas são as multinacionais que importam os comportamentos de consumo de fora, né? Aí a vodka, o uísque, agora a tequila, então assim... O gin que não existia há 10 anos, que agora virou uma moda, né? Não se bebia gin no Brasil há 10 anos atrás, né? Foi um movimento da indústria. As duas grandes indústrias, né, que é a Pernod e a Diageo, elas fizeram esse movimento com as suas marcas, no caso Beefeater e Tanqueray. Elas começaram a ativar bastante em evento, né, festas aqui no Brasil, e glamourizaram a partir de um drink muito simples, que é o gin tônica, numa taça, né, que não existia. E isso vinha de fora, né, era uma tendência que vinha de fora, e para a indústria isso é muito bom, porque quando se satura, né, uma categoria tipo vodka e tal, o cara precisa buscar alguma outra para rentabilizar o negócio, porque senão vai ficar só gastando grana com marketing, reduz margem, o cara não ganha dinheiro. Então foi um golaço que a indústria, né, fez naquele momento, conseguiu trazer o gin como um excelente produto, né, que pegou muito firme aqui no Brasil e deu muito certo. A gente também olha muito para esse movimento, justamente porque o gin era um produto que não era consumido, tinha-se muito preconceito, porque pela graduação alcoólica do gin, né, dizem que é a bebida preferida do alcoólatra, por conta do alto teor alcoólico. E não tinha o aroma de tanto álcool, Não né? tinha o aroma, porque especiarias e tal. E, assim, eles conseguiram pular uma geração, por exemplo. O meu pai, ele sabe essa informação do gin. E eu não sabia. Né? Por conta de trabalhar na categoria, eu comecei a entender. Mas, assim, é interessante ver esse movimento, porque é mais ou menos o que a gente quer fazer, mostrando que as experiências com os produtos, quando bem feitas, você tem tudo para ter a cachaça como uma opção. Quando você vai num bar, num restaurante, você sentar lá com seus amigos, você for pedir, sei lá, seu gin tônica, ou Moscow Mule, que é com vodka, você também ter a opção de pedir um drink com cachaça. E aí é onde a gente entra também falando que cachaça vai muito além da caipirinha, que é uma associação única. Você fala de cachaça, drink, o cara só... caipirinha. Acha que não existe mais nada com cachaça. E tem muita coisa para fazer, justamente, né, pensando nesse projeto que a gente fez com a Prata especificamente.